Olá, sejam bem-vindos ao Fórum. Estamos com um cenário novo, mais moderno e mais bonito para você. O nosso assunto de hoje é relacionado aos direitos garantidos pela Constituição Federal em relação à saúde dos recém-nascidos. Quais são as obrigações que o Estado e os pais têm para com a vida dos bebês? Para falar mais sobre este tema, eu converso com o médico pediatra Dr. Roberto Caldas e com a especialista em Direito Médico e Hospitalar, doutora Regina Ribeiro. Mas antes de iniciarmos nosso bate-papo de hoje, vamos assistir a uma reportagem produzida pela equipe da TV Justiça, que fala sobre a condenação de um órgão pelo ato que acabou por prejudicar a saúde de um recém-nascido aqui em Brasília. Acompanhe. A Justiça de Primeiro Grau condenou o hospital e o laboratório de exames ao pagamento de uma indenização por danos morais de R$ 30 mil aos pais da criança, pela falha na prestação de serviço. A falha teve início na hora do atendimento para realizar o exame. A mãe, que é portadora de uma doença de imunodeficiência genética, não teve o pedido do próprio médico atendido para realizar um exame no material colhido do cordão umbilical do bebê, para que ele pudesse tomar vacinas e se proteger de doenças. O hospital disse que entregou tudo conforme solicitado ao laboratório, que afirmou que o exame não foi realizado porque a atendente não cadastrou o pedido. E por isso não teria sido feito esses exames e teriam, na verdade, sido descartados, jogados no lixo, o que caracteriza um verdadeiro absurdo, um desrespeito e uma grave falha na prestação de serviço. Esta imunologista do Hospital de Base em Brasília explica que a deficiência é hereditária e não produz defesa para o organismo. A dificuldade é descobrir a deficiência. Se ela faz esse acompanhamento direitinho, ela vai ter níveis adequados de imunoglobulinas e vai passar para o concepto, via placenta. Então, o bebê ele nasce com essas imunoglobulinas que a mãe passou para ele. E ainda, se tiver na amamentação, melhor ainda, que vai passar mais imunoglobulina pelo leite materno. Então, aí ele vai estar protegido até os 6 meses de idade. O hospital alegou que o requerimento do pedido deveria ter sido entregue separadamente e culpou o laboratório, que, por sua vez, contestou a acusação. A Justiça decidiu pela condenação do hospital e do laboratório pela falha na prestação do serviço e pela dor causada à paciente. Em nota, o laboratório explicou que vai analisar a decisão da Justiça e tomar as providências cabíveis. Já o hospital foi procurado pela produção, mas não quis falar sobre o caso. Na decisão da Justiça, tomou como base o Código Civil, que prevê reparação para quem sofre danos causados por empresas ou prestadoras de serviços. Nada paga o que a mãe sofreu, a chance da criança vir a óbito, os sentimentos vivenciados, o sofrimento da época, nenhum dinheiro paga isso. E a decisão e a condenação, na verdade, nesse sentido, foi muito importante e será, daqui para frente, até mesmo como um cunho pedagógico, para que não se repita novamente, né? Bom, antes de começar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui conosco. Prazer é nosso. Doutora Regina, como a gente viu na reportagem, o ato resultou em condenação. A falta de atendimento à gestante, isso é caracterizado responsabilidade do Estado? Se, por exemplo, o bebê nasce com algum problema, com alguma sequela por conta disso, o atendimento à mãe também pode ser encarado como um direito do recém-nascido? Se o atendimento, o parto ocorreu no hospital público, com certeza o Estado pode ser responsabilizado. No caso ali até seria sido o hospital e o laboratório, como deveria realmente ser. E o atendimento à gestante é considerado um direito do recém-nascido também sim, ou não? Porque pode causar sequela na saúde da criança. Então E a quem recorrer quando acontece algum tipo de problema, como apresentado na reportagem, doutora Regina? Qual é o procedimento que a pessoa deve ter? A melhor opção é procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado na área de saúde. Mas também tem essa opção de procurar o Ministério Público. Eu acho mais célere procurar direto a advocacia, que é a Defensoria ou um advogado. Doutor Roberto, agora vamos falar sobre a carteirinha de saúde do bebê. O que tem que conter nessa carteirinha? Ela é emitida automaticamente? Como é o procedimento? Essa carteirinha, ela é emitida, é fornecida pelo Ministério da Saúde e deve ser entregue a todos os recém-nascidos. E ela deve conter todos os dados referentes ao pré-natal, ao parto, tipo de parto, se teve algum tipo de complicação e os dados antropométricos da criança. Então, vai ter peso, estatura e uma avaliação da vitalidade da criança. Tudo isso tem que conter.
E se foi feito algum exame no momento do parto ou nas primeiras 48 horas de vida em que a criança fica internada, isso também tem que constar na caderneta de saúde da criança. Por exemplo, alguns testes que já são feitos na própria maternidade, como é o teste do olho e o teste da orelhinha. Pois é, o senhor falou aí nos testes. Tem alguns que já são obrigatórios, né? Que tem que ser realizados no próprio hospital. Quais são esses testes? Obrigatórios para realizar no hospital, o primeiro é o teste do olho, que apesar de ainda não ter legislação, a doutora pode esclarecer melhor, mas todos os hospitais estão fazendo, e sejam eles públicos ou privados, e na caderneta de saúde da criança vem constando se foi realizado ou não e se foi adequado, se a criança tem o teste normal ou alterado. E o outro que está sendo feito por fonoaudiólogo é o teste da orelhinha. E quais são os testes que estão na legislação e que são obrigatórios por lei também, doutora? O que já temos em lei? O pezinho, o teste do pezinho, o teste da orelhinha, o teste do coraçãozinho e do olhinho ainda não é lei, porque o Ministério da Saúde já está implementando, pelo visto vai sair a lei, mas já tem sido feito. E também tem mais um, que é o da linguinha. E todos esses testes têm que ser feitos sem custo? Sem custo nenhum. Agora vamos falar sobre o teste do pezinho um pouco, que é um dos mais conhecidos, né? Existem 3 tipos. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esses tipos do teste para a gente. O mais importante de todos é o teste básico, que é feito pelo SUS e é feito também pela grande maioria dos laboratórios particulares, em que são detectadas doenças graves, passíveis de tratamento e que, se não tratadas, vão levar a um retardo mental, alguns irreversíveis, né? É o caso, por exemplo, da fenilcetonúria. Outro de muita importância é o para detecção do hipotireoidismo congênito, que é muito simples o tratamento, é só dar hormônio tiroidiano, que tem à disposição a custo muito baixo e nas farmácias do SUS, inclusive a custo zero, e que você evita que uma criança fique com um retardo mental grave. É a vantagem do diagnóstico precoce, né? Exatamente. Toda a rede pública, doutor, já está equipada para fazer esses 3 tipos de teste? Sim. Quer dizer, o básico, né? E nesse básico também nós vamos ver deficiência ou não de biotinidase. No segundo grupo de teste, em que você vai ter o plus, você vai detectar também uma outra doença importante, que é a toxoplasmose congênita, e que ela pode levar a calcificações no cérebro com sequelas de convulsões e retardo mental também. E que o tratamento é demorado, é com antibióticos fortes, durante 1 ano. E que, para evitar sequelas, ele deve ser instalado logo que seja feito o diagnóstico, 1ª ou 2ª semana de vida. Esse da toxoplasmose o SUS não garante, porque ele está no plus, mas a maior parte dos laboratórios particulares fazem e os planos de saúde são obrigados a pagar por esse. Ainda no teste básico, a gente pode detectar alterações de hemoglobina, no caso a anemia falciforme, e também a mucoviscidose, que é a fibrose cística. Esses também estão no básico. Agora, saindo um pouquinho da questão de saúde, vamos falar do registro civil. Ele é obrigatório e gratuito, não é isso mesmo? Ele é obrigatório, gratuito, obrigatório pela Lei de Registros Públicos, pelo Código Civil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem multa se não fizer, mas isso cabe algumas considerações. Vamos lá. O grande problema é o seguinte: existe uma multa prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente pela ausência de registro, que é de responsabilidade dos pais. Essa multa, a gente, na verdade, nunca sabe quanto que é, se ela é aplicada ou se não é. Mas a grande consequência de não registrar a criança, e existe no país ainda uma questão de subregistro muito grande, né?
é que vocês não conseguem, os pais não conseguem a vacinação e não conseguem matricular em escolas. E quem é que pode fazer esse registro? Em primeiro lugar, a lei determina que o pai faça. Se o pai não fizer nos primeiros 15 dias, pode a mãe fazer. Se a mãe não fizer, pode ser qualquer parente, um tio, um primo, desde que maior. Na ausência deste parente, qualquer pessoa que tenha assistido o parto ou tenha notícia inequívoca desse parto, o diretor de um hospital, um enfermeiro, um médico, também pode providenciar o registro. Doutor Roberto, em relação à declaração dos nascidos vivos, ela também é obrigatória? Ela é obrigatória e ela é emitida automaticamente para todo recém-nascido. Inclusive, se for nascido morto. O natimorto também tem a declaração de nascido, no caso natimorto, para poder ser feito o registro desse paciente e ele receber os cuidados depois de enterro ou de cremação. Além de questões de sucessão. Exato. O natimorto não, mas no caso de nascer vivo, tem que fazer o registro civil de nascimento, depois o registro civil de óbito, ambos gratuitos, não só por a questão de enterro, mas também pela questão de sucessões. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos já com mais Fórum. Estamos de volta com o Fórum. No programa de hoje, estamos falando sobre os cuidados garantidos pela Constituição Federal em relação à saúde dos recém-nascidos. Doutora Regina, a gente vai falar um pouquinho agora sobre internação dos bebês. Quais são os direitos deles? O hospital tem que garantir também a permanência de um adulto, de um responsável ali com esse bebê? Tem, seja de plano de saúde, seja hospital público, tem que garantir a permanência de um adulto responsável até a criança fazer 18 anos. Então, vale também para criança, para jovem, para adolescente? Vale também. Tem ainda gente que entende que deve ser até 14, os planos de saúde às vezes criam esse tipo de discussão, mas o Estatuto da Criança e Adolescente diz que tem que ser até os 18 anos e também para qualquer outro incapaz. Às vezes, então, adulto incapaz também tem direito de ter um acompanhamento de um responsável. Doutor Roberto, e qual é a importância desse acompanhamento para uma criança? Isso ajuda no tratamento? Muito. E eu estou à vontade para falar disso porque foi uma luta muito grande, primeiro da UNB e depois encampado também pela Sociedade Brasileira de Pediatria, a presença da mãe na internação da criança. Isso chega a diminuir o tempo de permanência da criança internada em 70% a 80%. Então, uma criança que ficaria internada, por exemplo, com uma doença aguda por 10 dias, às vezes 3 dias são suficientes. É bom até as mães prestarem atenção mesmo nisso, né? De saber o tanto que é importante estar ali, né? Nessa hora. Faz parte do tratamento, Não é? né? Faz parte do tratamento. Faz parte, total. Né? Em relação à visita, por exemplo, a criança está internada. Um irmão menor pode ir visitar? Isso faz parte também? Vai depender da política e da norma do hospital. Se o hospital admitir, sim. Se o hospital não admitir, e ele pode não admitir? Pode. Bom, doutor Roberto, a gente falou aqui do contato mãe e criança. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o método Canguru. Como é que é esse método e qual a importância que ele tem para mãe e filho? Esse método Canguru, ele foi inicialmente bolado, né, em Pernambuco, o pessoal de neonatologia de Pernambuco, em função dos parcos recursos para manter um prematuro em incubadora, e ele vai usar o calor da mãe como incubadora. Então, a partir do momento que a criança não é mais dependente de oxigênio, a criança prematura, ela fica como se fosse uma bolsa de um canguru aderida ali ao corpo da mãe, recebendo o calor da mãe no lugar do calor da incubadora. E trazendo grandes vantagens também do ponto de vista emocional, tanto para a mãe quanto para a criança. Doutora Regina, agora vamos falar um pouquinho sobre planos de saúde. Vamos lá. Como é a inclusão de um recém-nascido no plano de saúde? Os pais devem fazer o requerimento para o plano de saúde e pegar o comprovante de que foi feito esse requerimento em até 30 dias da data de nascimento da criança. Pois bem, então o parto foi dia 10, até o dia 10 do mês seguinte tem que ser feito o pedido. Mas é muito importante que os pais prestem atenção em pedir o protocolo
pedir a prova para o plano de saúde que você fez o requerimento, porque depois, o que vai acontecer? Se depois o plano de saúde disser que não foi feito o requerimento no prazo que a lei determina, que é 30 dias, ou se de fato o requerimento não foi feito naqueles 30 dias, a criança até pode entrar no plano de saúde como dependente dos titulares pai e ou mãe, porém ela tem que pagar carência. Então ela entra naqueles prazos de carência todos, pré-existência. Então ela nasce com alguma doencinha, ela vai ter que ficar com um tempo de não atendimento do plano de saúde ou atendimento parcial do plano de saúde em relação àquela enfermidade. Então vamos lá. Nasceu a criança, nos próximos 30 dias, faz um requerimento por escrito, pega a prova desse requerimento no plano de saúde e assim a criança entra no plano de saúde como dependente do pai e da mãe, sem carência e sem pré-existência. A senhora falou aí dos 30 dias. Enquanto esse prazo, se o pai ou a mãe não tiverem feito a inclusão no plano de saúde, a criança tem um atendimento normal? Tem o atendimento. Se o pai e a mãe têm um plano de saúde com atendimento ou em obstetrícia, as pessoas acham até muito engraçado, falam assim, ué, mas é homem e o plano de saúde dele é ambulatorial e hospitalar com obstetrícia. Para quê? Por isso. Porque se ele um dia tiver um filho, essa criança nos primeiros 30 dias vai ter o atendimento do plano de saúde. Mesmo que ela não seja incluída no plano de saúde nos próximos 30 dias. E a partir daquela data ele pode incluir essa criança. A partir da data de nascimento ele pode incluir. No caso dos prematuros, a gente estava falando um pouquinho antes aqui de prematuros. Eles têm os mesmos direitos que qualquer recém-nascido? Eles têm algum tratamento diferenciado pela lei ou não? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele fez normas programáticas no sentido de que a sociedade e o Estado deveriam dar prioridade ao atendimento da criança e do adolescente. Mas, na prática, não se vê nem que há uma prioridade, nem que não há. Na verdade, há o atendimento se for necessário. A criança procurou, seja recém-nascido, seja um adolescente, seja um adulto ou um idoso. Se procurar o Estado, o tratamento tem que ser feito. Se não for feito, tem que entrar na justiça para conseguir, com a documentação que o advogado indicar. Mas não há, assim, na prática, uma diferença de tratamento por se tratar de recém-nascido? Não. Na prática, não. E legalmente, a senhora falou de procurar a justiça para garantir algum tratamento. Uhum. A criança tem prioridade? Em alguns casos, a ação da justiça é mais rápida quando envolve um recém-nascido, um prematuro, ou depende da gravidade do caso? Eu acho que depende da gravidade do caso. É muito difícil de dizer que vai haver prioridade. Não. Vai haver de acordo com o nível com a quantidade da gravidade do caso. Doutor Roberto, a gente já falou das diferenças entre o prematuro e o recém-nascido do ponto de vista legal. E no tratamento médico, o que o prematuro exige a mais de atenção? Muito, muito mais atenção. Cada semana a menos de gestação vai implicar em mais semanas de tratamento. Então, vamos supor, uma criança que deveria ficar 40 semanas de gestação, ela nasce com 30 semanas. Primeiro, ela vai nascer com um peso muito pequeno, em torno de 1.200, 1.300 gramas. Ela tem que recuperar esse peso como se estivesse no abdômen da mãe. Então, ela tem que receber tratamentos muito intensos, alimentação especial, inicialmente alimentação parenteral, ou seja, através do sangue, e vai precisar de incubadora, vai precisar de oxigênio, de aquecimento. Então, todo prematuro, ele é um paciente muito especial e que exige um preparo hospitalar muito grande, muitos equipamentos. O Ministério da Saúde tem protocolo de tratamento para todas as doenças, ou quase todas as doenças, ou as doenças de maior prevalência na sociedade, inclusive para recém-nascidos. Então tá, você vai no posto de saúde ou vai na Secretaria de Saúde, tem acesso a esses tratamentos, seja um medicamento, uma cirurgia, uma internação, um UTI neonatal, enfim. Se a sua criança, o seu recém-nascido ou adolescente, se alguém precisa de um tratamento fora daquela linha de protocolo de tratamento do Ministério da Saúde, nesse caso, a gente precisa de um relatório médico explicando por que ele precisa, por exemplo, de um medicamento ou de um leite especial que não está no protocolo de tratamento daquela enfermidade. E assim a gente procura a defensoria ou procura um advogado e entra na justiça com esse documento. Esse é o raciocínio, seja para recém-nascido até um idoso, será sempre assim. Bom, doutor Roberto, nós estamos falando de casos específicos aqui, então vamos falar de casos de bebês que são filhos de portadoras de HIV ou de doenças infecto-contagiosas.
Como são tratados esses bebês? Esses bebês, eles são tratados desde a gestação também. Então, a mãe portadora de HIV, a gente sabe que 30% dos recém-nascidos de mães portadoras de HIV tem chance de nascer com HIV positivo. E, sendo submetida ao tratamento, essa mãe, menos de 2% dessas crianças vão receber algum grau de carga viral. Os anticorpos vão passar e com isso, os exames podem até dar falso positivo. Mas se fizer a carga viral, vai verificar que muito pouco recém-nascido recebe HIV da mãe se os protocolos do Ministério da Saúde forem atendidos adequadamente. Isso já está disponível no serviço público? Isso está disponível em todos os postos de saúde, não diria todos os postos de saúde, todos os postos de saúde voltados para a atenção ao paciente HIV positivo. Bom, para encerrar aqui, eu vou falar sobre uma outra coisa muito importante para a mãe e o bebê, a licença maternidade. A senhora acha que da forma como está hoje no Brasil, que alguns já adotam 6 meses, a maioria adota 4 meses, isso é importante? A legislação garante isso? A legislação garante, tem garantido. Isso é sempre uma faca de 2 gumes, né? Porque tira a mãe do mercado, ou põe a mãe no mercado, não é assim? Bom, então você dá uma maior atenção à criança, que é imprescindível, mas por outro lado tira essa mãe do mercado na medida em que ela começa a ser temida pelo empregador. O empregador começa a ter medo dessa mãe engravidar. E eu acho que é um dilema que nós não vamos ficar livres nunca. Nós, mulheres, e o governo também, não tem como ficar livre desse dilema. E qual que é o benefício para a mãe e para o bebê, doutor Roberto? Durante muito tempo, essa licença era 90 dias, passou para 120 e agora está tentando ser implantada de 180 no serviço público. Já é de 180 dias, mas nas empresas privadas continua de 120 dias. Como a Sociedade Brasileira de Pediatria, todas as sociedades de pediatria do mundo todo preconizam aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de idade para um melhor desenvolvimento, principalmente intelectual, da criança, você já pode ver qual o benefício de uma licença de 180 e até licenças um pouco maiores, como existem em alguns países da Europa. Mas o dilema continua. Realmente, a mãe acaba sendo temida a futura mãe acaba sendo temida pelo empregador, que de repente pode necessitar de uma mão de obra suplementar. Mas o empregador não pode demitir a mãe ou não pode rejeitar? De maneira alguma. Ela pode ser demitida, mas o empregador tem que arcar com a despesa de todo esse período. Como se ela não tivesse sido. Bom, eu agradeço muito a entrevista de vocês aqui. Nós estamos chegando ao final do programa de hoje. Eu conversei com o médico pediatra, Dr. Roberto Caldas, e com a especialista em Direito Médico e Hospitalar, doutora Regina Ribeiro. Quer rever este programa? Acesse o site da TV Justiça, www.tvjustiça.jus.br. E você também pode ajudar a nossa equipe a fazer o fórum. Envie um e-mail para forum@stf.jus.br. A gente tem um novo encontro na próxima semana. Até lá!